E estamos começando mais um episódio do Condomínio em Dia, o podcast que melhor informa você, síndico, administrador de condomínios, sobre o mercado condominial. Estamos aqui com a Astral Saúde Ambiental, empresa de controle de pragas que está com a Ecozila desde os nossos primórdios. Leslie é um especialista que nós conhecemos e, na verdade, com ele aprendemos muito sobre o controle de pragas, essa saúde ambiental que é importante a gente levar, né, ser bem administrado nos condomínios, sobretudo nessa época de mudança de clima, onde já começa a ter algumas ocasiões de chuva e acaba trazendo umidade, ambiente propício para que surjam essas pragas aí no condomínio. Leslie, tudo bem, meu amigo? Muito obrigado por estar aqui Boa conosco. tarde. Como é que você tá? Você tá bem? Boa Estamos tarde. ótimos. E aí, com você, então, melhor ainda. A gente, né, vem há muito tempo conhecendo o teu trabalho, Leslie, e acima de tudo a gente reconhece assim como um cara realmente muito especializado. Eu acho interessante, que a gente vai até conversar sobre isso aqui na nossa conversa. Leslie, inúmeras vezes, de repente desaparece daqui, está nos Estados Unidos trabalhando, aprimorando a tecnologia, conhecendo novidade, que é para trazer aqui para o Brasil, trazer para os clientes dele, assim, soluções cada vez mais arrojadas, menos agressivas, né, para ajudar no controle de pragas. Então, Leslie, queria já. Acho que o nosso propósito aqui é sempre conhecer um pouco mais da empresa, da tua atuação, aprender um pouquinho, né, sobre essa gestão, a parte da gestão ambiental que é importante. Mas eu queria que você começasse contando um pouquinho da história da Astral, Sim, né? Como é que vocês se destacaram no mercado de controle de pragas, especialmente no setor de condomínios. claro. Então, conta um pouquinho da tua história para Eu nós. sou apaixonado pela marca. É uma marca que tem 40 anos. Começou com o Beto Filho, e, inclusive é um cara que não tinha nada a ver com a área. Beto Filho, jornalista, vendedor de revista, Bah. cara que fazia eventos no Brasil inteiro. Foi presidente de alguns clubes no Brasil. E partiu da ideia dele entrar nesse nicho, lá há 40 anos atrás. Ele começou em Minas Gerais, então isso por conta o logo da empresa, né, esse triângulo, a empresa começou lá. E o Beto Filho, a gente se vê muito, né, tem uma sinergia entre nós, e a minha característica hoje é copiar um pouco o que o Beto Filho foi no começo. E ele começou atendendo o Brasil todo nessa época. Ele saía de Minas Gerais, ia para o Rio de Janeiro, saía de Minas Gerais, ia para Bahia, saía de Minas Gerais, ia para Goiânia, tudo isso com um carro que ele tinha, que era uma F-150, uma F-100, aquele carro bem robusto, Picape e V8, tal. ele botava todo mundo ali dentro. E a Astral começou assim no Brasil. Essa pegada de estar sempre próximo do cliente e sempre tentar desenvolver e apresentar para o cliente as melhores alternativas de controle, isso lá no passado, quando existiam produtos que eram altamente cancerígenos, tá? Hoje a gente está muito melhor do que era antes. A Astral já pensava no conforto do cliente, tá? Então a empresa começou nesse intuito, com essa pegada de inovação e de tecnologia, e a gente está até hoje aí com mais de 35 anos, inclusive esse ano a gente completou 40 anos de história. Uma preocupação bem grande, né? Você, pela conversa que está dizendo aí, ele sempre aí antenado em trazer o melhor, mais conforto, mais saúde, Sim. né? Evitando aí que imagino que esses produtos, na época que se tinha só mesmo esses que eram mais cancerígenos, que é que não acontecia com os animais, os pets que Sim, estavam ali claro. passando. Então, hoje a gente tem essa tranquilidade de estar com o nosso pet, mesmo tendo passado por uma inspeção, enfim, por uma sessão aí de tratamento, e a gente não ficar tão preocupado O, que o o, cachorro passa mal e tal. o conceito da detetização, a gente fala detetização hoje porque antigamente se usava o DDT, Uhum. tá? Então esse produto era, assim, no que diz respeito a controle de pragas, a gente não tem muitas opções, como os fármacos, né? A gente tem uma linha de fármacos enorme, gigante. E a cada ano vai se descobrindo um novo fármaco. Nos inseticidas, não. A gente não tem uma evolução e grandes descobertas no decorrer dos últimos 30 anos. Nós temos alguns inseticidas que são muito bons, inclusive os mais recentes, e inclusive deram oportunidade para parar de usar o DDT, tá? Sim.
Mas hoje em dia tem empresas ainda que utilizam produtos que são muito arriscados e muito perigosos à saúde humana, né? E também de pets. Mas a Astral ela está sempre preocupada em trazer novas tecnologias e também com o uso de equipamento, tá? A preocupação da empresa de controle de pragas ela começa dentro de casa, tá? O que ela propicia, o que ela proporciona, o que ela oferece para o seu colaborador e para as pessoas que estão em torno diretamente à empresa. Tanto o funcionário, quanto o familiar desse funcionário, quanto os filhos dele. Você vê que é tão importante você pensar nisso, porque dependendo do produto que você usa, você pode danificar o seu operador, a esposa do seu operador e o filho do seu operador. Sim. Tá? Então, quando a gente pensa no conceito de cuidado, a gente cuida primeiro em casa. Né? Então, se a gente utiliza bons produtos, se a gente oferece para o nosso operador um bom equipamento, um EPI para que ele se proteja, né? Mesmo utilizando um produto seguro, a gente dá para ele uma segurança que com certeza ele vai voltar para casa bem e vai viver muito tempo, o que você não vivia antigamente. Né? As pessoas... Aqui no Ceará, inclusive, tem a famosa Sucan, né? Então, no Rio de Janeiro era uma outra empresa, em São Paulo outra empresa. Todo mundo lembra da imagem daquele carro de fumaça passando na rua. Ah, demais. E a criançada andando e no final do dia todo mundo tossindo, com bronquite, enfim. Total. Que eram produtos que são altamente pesados, né? E que hoje em dia não se usa mais, né? Então, a nossa preocupação é sempre oferecer ao nosso cliente uma segurança de pensar que aquele produto podia ser usado na nossa casa também. Então, Pois é. E aí eu vejo assim, né, que você teve essa experiência, como eu até mencionei um pouquinho no começo, que você teve nos Estados Unidos, teve em outros locais, aprendendo um pouco mais sobre as outras tecnologias e queria saber como é que isso influenciou os serviços que você oferece hoje na Astral e se a tecnologia e os métodos inovadores que você trouxe para o Brasil. Sim, o mercado norte-americano é um mercado cruel. Eu digo que é um mercado sensacional. É um mercado de aprendizado. Eu, quando estive lá em 2019, depois eu voltei em 2022, 2020 e 2022, eu tive a oportunidade de conhecer uma parte do controle de pragas que eu não conhecia. Eu estou no controle de pragas desde 2011. Né? Na Astral eu estou desde 2011. Começando, apesar de meu pai conhecer o Beto Filho desde quando eu era pequeno, meu pai consertava o carro que o Beto Filho usou no começo da Astral. Sim. E o carro ficava mais na oficina do meu pai do que na casa do Beto. Esse carro é chamado de Tina Turner. Inclusive, ele já vendeu esse carro já. E a minha paixão pela Astral me motivou. Você vê que eu entrei na Astral como vendedor. Não entrei como operador, não entrei como gerente, eu entrei como vendedor. Então, eu vendo a necessidade de se vender e de fazer uma venda técnica, eu senti a necessidade de aprender como que se faz. Como que é o produto, como que ele funciona. E eu não tinha obrigação nenhuma como vendedor aprender a ligar um pulverizador. Com certeza. Não tinha obrigação de aprender a ligar um pulverizador, de saber quantas micras tinha o produto, quantos ppm, enfim. Então, através da minha formação, que na época, quando eu entrei na Astral, eu estava no segundo período de farmácia. Então, caramba, isso mudou, né? Porque eu tinha a ideia de me tornar um farmacêutico e trabalhar na indústria ou abrir uma empresa uma farmácia de manipulação. Mas quando eu entrei na Astral, eu falei, caramba, não é isso que eu quero. Eu quero controlar pragas urbanas. Porque é difícil você pensar um local que não tenha pragas urbanas ou não seja suscetível a pragas urbanas. Total. Não tem. Não existe local no mundo... Teve concentração humana, teve alimento, teve dejeto. Já era. Tem transporte... uma estação da NASA. Uma barata pode chegar lá. Porque sai um foguete para ir para lá, então pode ir, nada é impossível. Com certeza. Acontece. Se escondeu dentro do... Já era, vai. Então, a ideia... quando eu fui e viajei, e foi por uma questão mais pessoal de aprender como é que funcionava o mercado lá. Quando eu cheguei lá, eu vi que o americano ele tem um conceito de trabalho muito diferente do nosso, tá? Na questão tanto da execução quanto do acompanhamento. Tá? O mercado norte-americano ele é acostumado com contrato, tanto contrato corporativo com grandes empresas, Walmart, enfim, né? Aquilo tudo que você vê na televisão, quanto residências também. Residências lá tem contrato, é padrão. Você tem um contrato de controle de pragas e você tem um contrato de jardinagem. Tá? E na sala de jardinagem você pode dividir o contrato em 3. Você pode fazer o landscape, você pode fazer só o corte, ou você pode fazer somente o paisagismo. Tá?
Então, tem pessoas que escolhem o full, eu quero tudo, eu quero o controle de pragas, eu quero o landscape, eu quero Certo. fazer tudo aqui na minha casa. Mas é obrigatório em alguns condomínios, inclusive passivo de multa, você não ter o controle de pragas na sua casa. Tá? E pragas de jardim também, que aqui no Brasil a gente acaba deixando isso um pouco assim mais para o jardineiro fazer, que às vezes o jardineiro não tem conhecimento técnico, Sim. justamente porque às vezes a grama sofre problemas que não conseguem ser controlados. Erva daninha, cupins que dão em grama, cigarrinho de Total. pastagem, enfim. Então, quando eu cheguei lá, falei, caramba, o que é isso? E tanto equipamentos quanto produtos, que produtos você não pode trazer de lá para cá, mas o princípio ativo sim. Falei, caramba, esse princípio ativo, como é que eles usam aqui e como é que usa lá no Brasil? E a gente foi tentando implementar alguns procedimentos que hoje em dia a gente está usando aqui, a gente só a gente usa. E a gente usa até produtos que são para uma determinada praga, mas a gente usa off-label porque lá nos Estados Unidos usa dessa forma, sabe? Então a gente aprendeu muita coisa e eu tenho contatos ainda lá e a gente busca sempre trazer novidades no que diz respeito a procedimento, porque produto geralmente não lança muito princípio ativo. Sim, sim. É no máximo uma variedade de A variedade aplicação. pode lançar um comercial de um princípio ativo A, ele pode ser relançado novamente. Mas a Syngenta, que inclusive eu trouxe aqui dois produtos que a Syngenta trabalha, a gente participou agora de um prêmio Syngenta no ano de 2023 para agora, né? A gente passou mais ou menos 6 meses fazendo um estudo técnico desse produto aqui. Como é que esse produto vai controlar determinadas pragas em ambientes de manipulação de alimento? E em todas as empresas do Brasil, a gente pensa em mais de 20 mil CNPJ de controle de pragas, nós fomos uma das empresas escolhidas para participar desse estudo e a gente ficou em terceiro lugar. Ó. A gente ficou em terceiro lugar, primeiro lugar foi uma empresa do Sul, segundo lugar foi a empresa de Minas, e nós fomos a única empresa do Nordeste a ser convidada para participar desse prêmio. Justamente por conta do nosso conhecimento técnico, da nossa proatividade, tá? Porque eu confesso que tem muitos caras bons no Brasil, até que sabem mais do que eu, melhores do que eu, com certeza. Eu estou no controle de pragas já há pouco tempo. Então tem empresas que têm 30 anos, que o seu gestor também tem 30 anos de atividade. Atividade, E né? eu não vou desmerecer isso e os caras sabem muito mesmo. Aqui no Nordeste, inclusive, no Ceará particularmente, tem boas empresas aqui. Mas, assim, eu vou puxar um pouco da brasa para minha sardinha, né? Então a gente ganhou em terceiro lugar, mostrando a eficiência do produto. Você vê que é um produto, caro pra caramba, R$ 82, R$ 99 uma garrafinha dessa de 240 ml. Não. E esse aqui custa mais ou menos R$ 800 o quilo. São produtos que têm uma capacidade de controle de pragas. Esse aqui, inclusive, não tem cheiro nenhum. Você faz uma aplicação no ambiente para formiga, ou para barata, ou para cupins, e o cliente ele pode voltar uma horinha depois que o produto seca, ele não vai perceber odor nenhum no ambiente. Esse daqui ele tem um efeito para controle de escorpiões, que é muito difícil você encontrar essa eficiência em outros produtos, né, das outras Tem indústrias. aqui inúmeras aplicações, 11 né? pragas, 11 pragas esse produto. Carrapatos, baratas, aranhas, escorpiões, percevejos, pulgas, traças. Aí você vai até o ácaro aí. Ixi. Até o ácaro. Enquanto que esse daqui é mais para cupim, Barata, formiga. formiga, barata, pulga. Pulga. Muito Esse bom produto também. é sensacional. É muito utilizado na indústria do agro, né? A Syngenta não é uma empresa pós-patente. A Syngenta é uma empresa de patente. E eu faço questão de dizer, porque a gente tem uma parceria muito longa e duradoura, e o uso desses produtos nos traz a segurança. Você imagina, você compra um produto de alguém, de uma empresa nacional, enfim, ou que não tem uma responsabilidade que a Syngenta tem. Essa empresa ela tem um contato que chama Casa, que o seu cliente pode ligar para eles para pedir informação técnica do produto que você utilizou. Ó. É difícil ter uma empresa, uma Com indústria esse que tenha nível esse de comprometimento. Como você tem Se você quiser ir lá na Syngenta visitar o laboratório deles, como que eles testam o produto, é só você marcar e ligar, eu quero visitar. Então, usar aqui o produto na minha casa, estou com a ordem de serviço, usar o OptiGuard Duo. Tá certo aqui, porque ele usou para controlar escorpião, mas eu vi na internet, no Google, que não tem produto para escorpião. Né?
Então, é um produto registrado para escorpião, que tem a sua efetividade, e na dosagem correta você vai conseguir eliminar os escorpiões da sua casa. Que Então, fantástico. é sensacional. E agora, como esses, imagino inúmeros outros desafios, se você pudesse mencionar os principais que você enfrenta no controle de praga dos condomínios, considerando a dinâmica da estrutura, né, da operação também. O que é que Tiago, você diz aí? o maior desafio para a gente é tentar mostrar para o síndico a importância de se contratar o controle de pragas corretamente. Tá? Tem pessoas que elas são reativas, né? Por exemplo, síndicos, particularmente, eles são muito pressionados por resultado e, às vezes, para dar uma resposta rápida mediante o problema que ele está passando no condomínio. Passando, sim. A gente sabe que ser síndico hoje, você é quase que um vereador ou um presidente da república, né? Você Além de multi-especialista, que você tem que entender em tudo tem que conhecer pouco, tudo. né? Então, assim, a gente mora em condomínio, eu moro numa associação. Hoje em dia, muitas pessoas estão morando em prédios e é muito difícil hoje você estar encontrando alguém que tem o desejo de se tornar síndico, exatamente pelo o fato das pessoas estarem muito agressivas e querendo que o síndico seja quase um semideus no condomínio. Tá? A luz acabou, a culpa é do síndico. Choveu muito hoje, a culpa é do síndico. Tem cocô do cachorro na portaria, a culpa é do síndico. Então, tudo acaba sendo culpa do síndico e responsabilidade dele. Né? Então, o fato dessa situação acontecer e persistir, o síndico ele se vê pressionado, às vezes, a contratar um serviço de forma repentina e não dá tempo para esse síndico ou para essa síndica consultar o histórico da empresa que ele está contratando. Tá? Hoje em dia tem muitas empresas que não têm alvará, que não tem licença sanitária, que não tem responsável técnico, que não tem nada. Sim. O cara é um cara de uma empresa de controle de pragas, que foi demitido, que saiu e que ele decidiu empreender. E eu acho isso sensacional. Eu acho isso sensacional. Tá? O fato do cara querer empreender. Mas só que hoje no Ceará a gente tem uma facilidade muito grande de abrir empresas. É verdade. Aqui você vê, eu falo com pessoas em São Paulo, caramba, quanto tempo demora para sair a licença sanitária aí? Cara, aqui sai um mês. Aqui em Fortaleza sai um mês, 2 no máximo. Se for a tua primeira. Se for a tua segunda ou a terceira, em 15 minutos sai, cara. Tu paga o boleto, sai a tua licença sanitária. Pô, mas aqui em São Paulo eu tenho que ir não sei o quê, eu tenho que ir no Rio de Janeiro, então... Se tu falar de Rio de Janeiro, aí já o mundo já acabou. É 1 ano para sair tua licença sanitária, tá? Um grande abraço pro governador lá do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Mas só que a gente tem essa deficiência e o síndico, às vezes, ele não quer perder tempo para fazer o crivo da empresa. Então você tem uma empresa que o cara não tem licença sanitária, não usa o EPI corretamente, não compra o produto de um revendedor autorizado. E também aí o que acontece é que nem todo síndico sabe. O que é que tem que cobrar, ou tem que perguntar para a empresa para poder saber se ela é uma empresa que está registrada, que está podendo exercer, que tem know-how, expertise. Sim. De fato, para poder exercer o controle correto. Inclusive, a gente pode oferecer a vocês depois, Thiago, uma planilhazinha de um checklist de como o síndico vai contratar uma empresa de controle de pragas. Fantástico. Faz lá, ó. A gente publica. É a prova de múltipla escolha. Você tem licença sanitária? Sim. Tem alvará? Cadê? Tem licença ambiental? Tá aqui. Tem PGRS? Tá aqui. Tem PCMSO? Tá aqui. Acabou, você contrata uma empresa legalizada para oferecer o serviço na sua empresa. O que vai diferenciar serão as técnicas. Sim. Tá? Então, talvez você possa contratar um bom cara que tem uma boa vontade, mas só que ele não tem a técnica específica para controlar um problema no seu condomínio. Tá? No caso dos escorpiões, né? Você vai contratar uma empresa que, de repente, o cara tem registro, mas ele vai usar um pó molhável à base de cipermetrina ou um piretróide qualquer. Ao invés de ele controlar o escorpião, ele vai desalojar o escorpião que está escondido. Ele vai lançar esse piretróide. Aí ele vai andar por tudo que é lugar. E isso que eu aprendi lá fora, que a gente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil não aprendeu ainda, que não se coloca piretróide em rede de esgoto. Aqui a gente coloca de boa e a gente quer ver a barata sair da rede de esgoto. Né? Nos Estados Unidos, não. Você não quer ver isso acontecer. Você não quer tirar a barata de dentro do esgoto. Você quer que ela fique lá e quer que ela morra lá. Total. Tá? Aqui não. Você quer... Você lança o gás lacrimogêneo dentro da caixa de esgoto, é aquele horror de barata, aí sobe barata... Talvez possa subir barata numa moça grávida que esteja passando, numa senhora. Aí tem gente que tem fobia de insetos, enfim. Total. Você pode gerar uma série de problemas e
falando do síndico, a culpa é sua. Total. Entendeu? Então, por isso que a gente está. Tudo é o síndico que não manteve o controle em dia, que Mas se ele estamos aqui. contratar uma boa empresa e contratar uma empresa que apresente para ele um plano de ação que possa fornecer ele uma tranquilidade, ele fica tranquilo e ele vai dormir de boa. Aí, Thiago, a gente vai oferecer ao síndico a oportunidade dele ter um checklist para como que ele vai contratar essa empresa, tá? Se a empresa for regular, tiver um bom plano de ação, o serviço não vai dar errado, vai dar certo. Agora, Não, a questão toda é que o síndico tem conhecimento e know-how para poder avaliar se a técnica dele, se o produto Não. que ele vai usar. não tem. É essa a questão. É. Então, acho que a gente entra dentro dessa arena que o síndico precisa contratar esse serviço, mas ele também tem que entender um pouco melhor sobre que tipo de produto pode, o que é que não pode, conhecer talvez um pouco da norma, Sim. né? E eu acho que daí seriam algumas das recomendações que você pode fazer, né, para poder... Não, e esse material você que eu se passo manter- para vocês vai ter isso tudo. Não, então a gente é faz isso. um e-book. A gente vai, fica acompanhando que aqui no Economia em Dia a gente vai publicar essas dicas aí que o Leslie vai passar pra gente. Mas aí, aproveitando, né, a Astra hoje tem alguma tecnologia ou produto inovador para o controle de pragas que você poderia dar um exemplo, explicar os principais benefícios? Tem algum produto que é mais inovador? Então, na pandemia. Ecológico, mais ambientalmente correto? Sim. Hoje os inseticidas que são utilizados, os que estão pós Segunda Guerra Mundial e pós queda do Muro de Berlim, né, que teve esse boom de tecnologia, precisamente depois dos anos 2000 para cá, a gente tem a incidência dos piretroides, né? Os piretroides são inseticidas que são derivados do crisântemo. A gente usa o crisântemo para enterro. Né? Para enterro. E tem uma lógica nisso também, né? O crisântemo ele oferece essa piretrina, esse pireto, para controle de insetos. E isso, os mais variados insetos, tanto alados quanto rasteiros. E também de os outros artrópodes, né? Como aracnídeos, por exemplo. Tá? Então, a indústria hoje tem os piretróides como base. Sim. E tem os neonicotinoides agora, que estão em mais evidência e que proporcionam maior segurança e estabilidade. Porque nos neonicotinoides, eu não tenho o efeito tóxico como tem o piretroide, tá? Que é, no caso, esse aqui só. Esse aqui é só neonicotinoide. Esse aqui é um tiametossan. Então é um produto que oferece... Os cupins, né? Tanto para cupins quanto barata. O registro dele é para cupim, barata, formiga, tá? E pulgas. E pulgas. Tá. Então nós temos esse produto que fornece uma maior segurança na aplicação. Tá? No caso, fazer um controle de cupim, uma barreira química numa casa. Antigamente a gente usava produtos... Hoje em dia se usa ainda, né? Produto à base de concentrado emulsionado, um produto que tem um odor característico, causa dor de cabeça, náusea, Sim. enfim... Então você tem um produto que dá um desconforto para o seu cliente e para o seu operador também. Tá? Tanto na manipulação quanto na aplicação do produto, o seu funcionário ele tem que estar muito bem vestido e paramentado para conseguir fazer a execução. Se ele bobear ali, esse produto pode ocasionar para ele o mesmo efeito que vai ocasionar para o seu cliente. Vai ficar tonto, vai ter vontade de provocar, intoxicação vai ficar ali, né? intoxicado. Tá? O tiametossan não. Tá? É claro que o uso do EPI tem que Fundamental. Fundamental até quando você trabalha lavando louça. Sim. Tá? É verdade. É longo, você tem que usar o EPI. Sim. Mas 15 minutinhos de louça na sua casa, não precisa usar luva, não precisa usar máscara. Agora, 3 horas lavando louça, tem que botar a luva, você tem que ter o uso do EPI. Psoríase, mínimo, exatamente. né? Que acontece então, tudo. de tecnologia hoje, a gente trouxe, depois da pandemia, tanto para controle de pragas quanto para controle de patógenos, vírus, bactérias e fungos, nós temos hoje o uso de ozônio, tá? Nós temos hoje o uso de luz UVC para fazer controle e purificação de ambientes. Um ambiente como esse, que tem espuma, que tem carpete, que tem tecido, você fazendo uso do UVC ou do ozônio no ambiente, acima de 10, 5, 15 miligramas, você consegue eliminar patógenos no ambiente, tá? Consegue purificar o ar, eliminar cheiro do mofo, tá? No controle de pragas, a gente passou a usar
pulverizadores que têm energia eletrostática, porque eu desperdiço menos produto no ambiente. Certo. A eletrostática trabalha com negativo e positivo, né? Então o produto ele sai com uma carga ionizada e ele vai abraçar, ele vai fixar em uma superfície, tá? Então ele não vai ficar no ar, né, esperando descer. Ele já vai diretamente na área de atuação, tá? Isso funciona muito para pintura, né? Sim. Pintura eletrostática. Então a pulverização à base de eletrostática, a gente consegue ter a certeza que o produto captou na superfície. Isso funciona para planta, para controle de mosquito, então é sensacional. E uma inovação nossa também é o controle de pragas através de espuma. Então, Thiago, eu trouxe aqui para gente de um cliente nosso, né? A gente tem um maior cuidado com os clientes que nós prestamos serviço. E esses doces aqui são entremês, né? Da Molino Padaria. Olha que coisa de louco. Porque eu tava aqui no meio da entrevista e perguntando, como é esse? O que é isso? O que tá acontecendo aqui, né? É de comer? Ele, é. Ele tá explicando aqui, nossa, que lindo, né, gente? Isso daí a gente vai comer ao vivo e a cores, só para deixar vocês aí com... E depois a gente coloca aqui no Merchan, o contato, quem se interessar. Molino Padaria. Momento fica Maria Braga, mais você. Na Torre de Câmara. Aí, você quer comer o quê, Thiago? Olha aí. Rapaz, aqui é a barriga do Papai Noel. É a árvore de Natal, né? Tem o boneco de neve, o gordo do Papai Noel. Tem aqui o famoso alce. Isso é o alce. Perdeu um chifre E uma ali, ó. pinha, Eu vou na pinha. Nossa senhora, gente. Vamos ver aqui no alce. Para vocês que estão olhando, Feliz Natal. Então, Leslie, e com toda essa tecnologia, essas soluções inovadoras aí que a Astral tem, como é que ela equilibra a eficiência no controle de pragas com a preocupação ambiental, especialmente em locais com muitas pessoas, como os condomínios? Sim, Aí, sim. bem um olhar da sustentabilidade. Então, a gente sempre pensa como o serviço fosse para a gente, para nossa casa, tá? Como é que eu gostaria que fizesse na minha casa, né? Esse é o princípio básico. O franqueado da Astral, o proprietário de uma unidade Astral, ele é um empreendedor raiz, tá? Ele não é um cara que decidiu montar uma empresa para fazer um investimento. Sim. É um cara que é totalmente mãos à obra, né? Ele pega no pulverizador, ele vai fazer visita, ele entende do que está sendo feito, porque a marca proporciona para ele um conhecimento técnico bem importante, bem embasado, através até do nosso gerente técnico, Rogério Catarino, tá? Certo. É um cara que tem uma bagagem no controle de pragas e está na Astral há mais de 25 anos. Nossa. Cara, ele entrou na Astral, o primeiro dia de trabalho dele foi com um short daquele cana longa, lembra? Aquele cana longa de corrida. E ele está na empresa até hoje e a evolução da Astral é por conta desse cara. O cara tem um conhecimento técnico absurdo, tá? Então, pensando na qualidade de vida das pessoas que moram no ambiente, na qualidade de vida do nosso operador, a gente tem que fazer essa sinergia tanto de sustentabilidade, de usar menos produto possível, tá? E dar o melhor resultado também possível. Porque o controle de pragas não é você aplicar o inseticida, tá? O inseticida é a última parte, é o último fator. É um fator determinante? Você tem que usar inseticidas em algumas vezes. Mas nem todas as vezes você precisa controlar a praga com inseticida, tá? Para você ver aqui. A gente tem a influência de um roedor entrando numa casa, tá? Quais são os fatores internos que corroboram para que esse roedor viva ao redor da minha casa? Entulho, lixo, buraco, o piso está quebrado, ele está com uma toca. Então esse é o primeiro fator a se pensar, a se corrigir. Tá? Eu não posso deixar esse rato morar no perímetro da minha casa. Total, e nem criar hábito e famílias. Exatamente. E tudo mais ali dentro. O lixo, como que é a disposição do lixo da minha residência, do meu condomínio? O lixo fica lá à vontade, não tem latão, não tem acondicionamento correto. Esse é um ponto. Então, quando eu mitigo ou eu limito essas situações, eu consigo proporcionar um ambiente que vai ter muito menos incidência de praga do que o ambiente que está fora de controle. No caso da rede de esgoto ou da parte sanitária, né? As tampas estão fechadas corretamente, elas são fáceis de abrir,
elas são lacradas com cimento, enfim, né, que não proporciona ali a abertura para fazer a verificação e análise dessas caixas de esgoto, porque até nisso tem que se pensar. As empresas de controle de pragas, elas estão acostumadas, foi isso que eu falei no começo, a usar o piretroide na caixa de esgoto. E hoje tem um produto de algumas empresas do Brasil, né, e também grandes indústrias internacionais, que fabricam o piretroide em pó molhável ou pó seco para você colocar em rede de esgoto. Sim. Aí você usa um produto que é pó seco, é uma sílica, que é insolúvel em água, que vai ficar lá contaminando o seu efluente, vai embora, vai contaminar peixe, ar, enfim, tá? E você ainda proporciona para essas baratas o incômodo e faz elas saírem da rede de esgoto, tá? Quando eu utilizo um produto líquido dentro da caixa de esgoto, um produto com a diluição correta, essa caixa de esgoto tem uma tampa, eu consigo contaminar as paredes, fazendo com que as baratas que estejam ali continuem ali e elas sejam contaminadas progressivamente, porque elas se agregam. Tá? As baratas se agregam. Uma barata come a outra quando morre. E assim vai, sucessivamente. Eu crio um efeito de cadeia muito melhor do que jogar um pó seco dentro da rede de esgoto. Entendi. Tá? Então, E quando uma canibaliza a outra, também, ela morre porque a outra está envenenada? Se o produto ele não for o piretroide, né? Se for neonicotinoide ou finipirazol, ou se for um imida, eu vou ter o efeito de transferência. Entendi. Tá? Agora, se eu usar somente o pó seco à base de piretroide, eu não tenho efeito de transferência, eu tenho efeito reverso, eu tenho efeito gás lacrimogênio. Vou tirar todo mundo ali e daqui a pouco as baratas que estão na rua ou que estão em outra caixa vai se alojar ali de novo, porque ela não tem efeito residual. Tá? Entendi. Nossa, e aí, assim, então, de fato, tem que ter esse conhecimento desse não. Então, além do serviço de controle de praga, a Astral oferece alguma outra orientação ou treinamento para os condomínios ou funcionários para poder prevenir essas infecções? Então, está aqui nós somos a empresa, a maior empresa de controle de pragas da América Latina, 40 anos de história, estamos presentes em mais de 15 estados do Brasil, e nós somos a única empresa, Thiago, do Brasil que tem uma revista científica de controle de pragas. Que massa. Não uma revista de marketing aqui a gente não está falando de marketing, a gente está falando de revista científica. Aqui a gente publica tanto estudos quanto artigos, estudos de caso quanto artigos aqui. Sim. Então o síndico hoje que quiser ter o conhecimento técnico e agregar valor, né, ao serviço que é feito por ele, no caso, porque ele pede um serviço. Sim. Né, e através do conhecimento, olha, a empresa de controle de pragas, eu fiz lá o levantamento do que tem que ser feito, como que tem que ser feito o controle de baratas, e a Astral me deu uma palestra aqui no condomínio para os nossos funcionários de ESG, para a nossa portaria, e também direcionou também para a gente chamar os moradores do condomínio. Outra coisa também, um mínimo também que o síndico precisa acabar tendo conhecimento para poder passar a segurança. Exatamente. Que tem o know-how, ao menos, para contratar, porque senão ele perde a credibilidade, as pessoas acham que ele não tem competência para isso, e aí vão ficar, talvez até atrapalhando a gestão dele. Você vê, Thiago, a gente tem hoje condomínios de alto padrão, de médio padrão, mas só que hoje as pessoas estão muito agregadas nas grandes metrópoles e grandes capitais, né? Certo, falando aqui de Fortaleza, por exemplo, né? Você Sim. tem uma concentração muito grande de condomínios na região de Fortaleza. Vocês sabem o número, eu tô por fora do número, mas é muito condomínio. 8 mil condomínios, por aí. Então você tem condomínios hoje que tem 20 andares, 15. Nesses condomínios, você tem pessoas que não têm formação, mas tem pessoas que têm formação de nível superior. Algumas delas podem ser médicos, fisioterapeutas, pessoas da área de saúde. Esse cara da área de saúde, ele não vê a banda passar. Ele vai, caramba, estão contratando uma empresa de controle de pragas aqui, mas ele vai perguntar qual o produto que a empresa vai usar. Esse cara vai ser o questionador do grupo, do condomínio. Vem cá, essa empresa que estão contratando aí, qual o produto que ela usa? Ou, se ele for mais esperto, ele pode jogar uma casca de banana para o síndico e falar, olha só, me manda a ficha técnica dos produtos que essa empresa está utilizando. Não, então basta dizer assim, ouvi dizer, é cheio de ouvir dizer, que essa empresa usa esse produto que mata os pets. E daí ele já fala logo, olha, eu sou químico, eu sou médico, eu sou farmacêutico, eu sou veterinário,
Então ele tem o lugar de fala e tem propriedade para falar Alguma coisa. daquela situação. E quem é que vai redarguir esse cara? Ninguém. Quem é que vai se achar só se tiver um outro engenheiro ambiental, Ou se o alguém da área. síndico souber minimamente o que está sendo feito. Exatamente. Se Então ele- essa é a maneira. Tá? Exatamente. Se ele souber, olha, eles vão usar esse princípio ativo aqui, a empresa já me mandou o manual POP dela, tá aqui, ó, pá. A empresa já me mandou o alvará dela, tá aqui, pá. Pronto, você limita qualquer tipo de questionamento porque você já tá com a resposta na mão. Já tá com a carta na manga. Totalmente. Já tá. E com todas essas informações, com todas essas tecnologias, como é que você enxerga o futuro do controle de praga aqui no Brasil? Sim. E se tem alguma tendência ou inovação internacional que você acredita que será essencial para os próximos anos? Sim, a gente está com IA hoje, né? É uma situação que está crescendo no mundo como um todo e está entrando no ramo de controle de pragas, tá? A gente tem IA hoje para fazer monitoramento de roedores, tem IA para fazer monitoramento de insetos alados, tem IA para fazer cruzamento de dados, tem IA para fazer análise preditiva, para prever algum tipo de infestação no ambiente. Então, está crescendo a inteligência artificial para auxiliar o controlador de pragas. Eu não digo que o controlador de pragas vai ser substituído, talvez, por um robô ou por algum tipo de serviço que não dependa do fator humano, porque é necessário o fator humano no ambiente, até para conseguir visualizar as situações do cliente, fazer perguntas, fazer análise crítica, até mesmo a experiência do controlador de pragas também é muito importante. Mas a IA vai vir para ajudar muito o controlador de pragas. E também os próximos passos da indústria, né, de inseticidas, que eu acredito que vai ser dados alguns passos em favor da modernização das partículas que nós já temos, tá? Oferecendo uma melhor otimização dessas partículas e de novos princípios ativos. Ou seja, mais eficiência, menos contaminação. Exatamente. E mais saúde ambiental, Mais saúde. que eu acho que é o que Mais todo saúde. mundo, no fim das Mais contas, saúde. está procurando, Mais né? saúde. Estamos chegando ao fim do nosso programa, Guilherme. Muito obrigado pela tua nada. participação. É sempre bom a gente informar um pouco mais e, obviamente, não é toda hora que a gente consegue conversar sobre controle de praga, apesar de ser um assunto que deveria ser sensacional. parte do dia a dia, não é mesmo, dos condomínios. Cara, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. E para você que está assistindo, se tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma informação que você queira saber, faz aqui no comentário. O Leslie ou a gente vai te ajudar. Vamos continuar essa conversa. E quem sabe no próximo episódio, se você tiver algum caso de controle de praga, algum bicho estranho que apareceu no seu condomínio, comenta aí também, né? Quem sabe o Leslie pode também dar uma ajuda. E você está uma hora conversando aqui conosco sobre todos esses assuntos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.